Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 16 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, no final comente, compartilhe. E se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você estará contribuindo muito com o nosso trabalho. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo neste canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista até o final do vídeo. Isto é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 19, versículos 13 e 14. O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Salmo, capítulo 12, versículos 1 a 8. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Porém a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 31. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras. Não, mas pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 1 a 19. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e a paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás. Se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre, e de ferro, que não se pesou porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obras de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai santuário ao Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus
se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23, versículos de 1 a 32. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para o louvor, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe de Ziza, o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome, eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades,
segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 16 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 17 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz.